pecado que todos nós tínhamos, e só Jesus para consertar. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amados. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 25 e 26. Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Nós lemos na introdução do louvor, nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que fala-se: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ou seja, não é qualquer povo, é um povo específico, é um povo separado. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. É uma pregação meio estudo. Nós vamos aprender algo muito importante. Nós vamos falar sobre isso, sobre identidade cristã, a identidade cristã que nós devemos ter. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Nós lemos aqui onde o termo, a palavra cristão, foi usada pela primeira vez. Onde pela primeira vez na história alguém foi chamado cristão. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado e Deus querido, fala conosco, Jeová. Fala com cada um de nós agora. Através dessa palavra, através, meu Deus, daquilo que o Senhor colocou em meu coração para ministrar nessa noite. Sabemos, ó Deus, que Tu és o dono de toda a sabedoria, Tu és o dono de todo o conhecimento, e que todas as coisas provêm de Ti. Por isso, nessa noite, fala e não te cales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Mas a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, ele vem basicamente de duas formas. A primeira é através da visão. Quando nós vemos alguma coisa, nós aprendemos. E ela também vem através da audição, porque nós ouvimos e aprendemos alguma coisa. O conhecimento, ele não vem pelo falar, mas sim pelo ver e pelo ouvir. Por isso que Deus, na sua sabedoria, quando fez a criatura chamada ser humano, Ele fez o ser humano com 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, para que o homem ouvisse mais, visse mais e falasse menos. Amém? A Bíblia também diz assim: o homem, o ser humano, esteja sempre pronto para ouvir e ver, e tardio para falar. E nós, sábado, eu e o irmão Ciro, tivemos fazendo uma visita em outra igreja, enquanto os jovens estavam no Gospel Sul, lá
alimentar, que é importante que a gente se alimente, né? Você pensa, pastor não precisa se alimentar. Você que engana, pastor é o que mais precisa se alimentar para poder passar para a igreja. Não é bom de vez em quando, né? Eu não proíbo ninguém, irmãos, até aconselho. Quando você puder, quando não tivermos culto, quando não tivermos reunião, se você puder fazer uma visita, visitar, ouvir uma palavra, né? Lá ouvir algo novo. É importante a gente ouvir a palavra de Deus, né? Arroz e feijão é bom, é maravilhoso. Às vezes quanto um filé mignon, às vezes quanto um galinhaço. É bom de vez em quando, né? Então quando você puder, claro, quando não tiver evento aqui, vai, visite uma igreja, ouça a palavra de Deus, né? Pastor, eu escutei algo novo, né? Compartilhe. Não fica assim, não vou dizer pastor, senão o pastor vai achar ruim que eu fui visitar. Não, irmão. Vem, olha pastor, eu fui na igreja tal, o pastor pregou sobre isso, sobre aquilo. É importante que a gente haja um crescimento. Amém? Então nós estivemos lá e nós ouvimos uma palavra muito, mas muito poderosa, irmãos. E eu falei para o irmão, se não ser essa palavra, eu quero pregar na igreja. Porque é uma palavra que edifica a igreja. E o termo qual é? É identidade cristã. E você vai entender como é importante o cristão ter uma identidade. Saber quem ele é. Qual é a identidade dessa pessoa. Né? Nós lemos ali em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, é um povo que tem uma identidade, é o povo do Senhor. O meu povo que se chama pelo meu nome. Então Deus trata não com todos, mas Deus trata com um povo que tem uma identidade. Aqui onde nós lemos em Atos, fala sobre a primeira vez que alguém foi chamado de cristão. Alguém recebeu uma identidade. Olha, a partir de hoje a identidade deles é a identidade de cristão. Então é importante, irmão, nós aprendermos qual é a nossa identidade. Eu marquei aqui, irmãos, identidade. Se a gente for olhar no dicionário secular, Aurélio, outro dicionário, eu pesquisei na internet, Wikipédia, é o dicionário mundial, e ela diz: o que é identidade? Identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas, ou seja, individual, as características de cada uma pessoa, um objeto individual, com as quais se pode diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados, quer diante de um conjunto de diversidade ou quer diante a seres semelhantes. O que diz aqui? O que vai explicar o que quer dizer isso? Identidade são características individuais de cada ser. Através da identidade, nós podemos diferenciar o que é uma planta do que é um animal. Você vai ver, ele tem características individuais. A planta vive pregada na terra. O animal, ele vive caminhando, ele corre, ele canta, ele late, ele mia. Enfim, são características individuais. O homem, ele se difere do animal por causa das suas características, da sua identidade individual. O que nos difere dos animais? Eles andam, nós andamos. Eles comem, nós comemos. Eles se comunicam, nós também nos comunicamos. Então qual é a identidade que nos difere deles? É o raciocínio. Nós pensamos e eles não pensam. Nós temos livre-arbítrio e eles não têm. Eles se movem por instinto. Nós temos o direito de escolher o que nós queremos. Amém? Você entendeu primeiro o que é identidade? É a característica individual que nos difere de outros seres. E ali diz ainda que em relação a seres de grupos diferentes, como homem e planta, mas também como seres do mesmo ambiente. Eu,
características que geram a sua identidade. Amém? A identidade de uma pessoa, de um ser humano, ela é formada por vários segmentos, vamos dizer assim. Nós podemos pegar a identidade e dividi-la em várias partes. Eu separei aqui o que nós ouvimos no sábado. A identidade, ela pode ser dividida através da história da pessoa. Amém? Através da sua história, ela cria a sua identidade. Tem um texto que diz assim: quem não tem história, não tem identidade. O país que não tem uma história, ele não tem uma identidade. Então a história, quem tem história, automaticamente tem uma identidade. A igreja do Evangelho Quadrangular, claro que lá eles falaram da denominação deles, mas nós vamos puxar para o nosso lado. Vamos falar da nossa denominação. A nossa denominação, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma identidade. Você não está numa igreja que não tem pé e não tem cabeça. A nossa igreja, não que isso tenha alguma, vamos dizer assim, algum valor positivo a mais para Deus. Para Deus o que importa é a igreja, eu e você, não a denominação. Mas já que estamos aqui na terra e temos uma denominação, nós temos que saber, a nossa denominação tem uma história. Você sabe quem foi o fundador da nossa igreja? Foi a Aimee Macpherson. Ela foi a fundadora. Ela fundou a igreja em 1921. Ou seja, 61 anos de história tem a nossa igreja. No Brasil, a igreja foi fundada no Brasil em 1951 pelo missionário Harold Williams. Ele fundou a igreja do Brasil em 1951, ou seja, 61 anos de história no Brasil. Então você vê que no total 91 anos, a igreja conseguiu criar uma história. E isso criou nela uma identidade. Da onde você é? Eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Mas por quê? Porque foi uma igreja que teve uma história, começou com a Aimee, começou com tendas evangelísticas, curas, milagres, até o dia que ela teve uma visão tremenda de Deus, a visão dos 4 rostos, essas que estão aqui, o homem, o leão, o boi e a águia. Eu creio que todos já sabem o significado de cada um. Se não sabe, pergunta depois que eu vou ter o maior prazer de explicar para você o que simboliza, até aqui, o homem, Jesus é o símbolo da cruz, que simboliza a salvação, o homem que veio salvar. O leão simboliza o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. O boi significa o cálice, que é a cura divina. E a águia significa coroa, significa que Jesus Cristo irá voltar para levar a sua igreja. Então a nossa igreja, ela tem uma história. Não aconteceu por acaso. Não aconteceu porque alguém achou melhor, ou porque alguém se rebeliou e fez uma... Não, ela tem uma história. Então a nossa igreja tem uma identidade. Amém? Outra característica que gera identidade é na área sociológica, na sociologia. O que é sociologia? A identidade é o compartilhar de várias ideias e ideais de um determinado grupo. Um indivíduo forma a sua própria personalidade, mas também recebe do meio onde vive. Como criamos uma identidade? Através da sociedade aonde nós vivemos. O homem cria uma sociedade, a sua identidade, a partir daquilo, do meio aonde ele vive. Se você nascesse no meio de uma tribo indígena, qual seria a tua identidade? Você seria um índio.
você se vestiria como índio, falaria como índio, dançaria como índio. Isso formaria a sua identidade. Se você nasceu aqui em Morro da Fumaça, você vai carregar na sua identidade características do lugar aonde você nasceu. E se você sair daqui e morar em outra cidade, aos poucos você vai adquirindo a identidade do lugar aonde você mora, aonde você está. Você vai começar a usar os costumes dele, o jeito que eles falam, você vai começar a pegar as manias daquele povo, porque aquilo vai forjar a sua identidade. Então, na área sociológica, conforme aonde eu moro, aonde eu habito, eu vou criar uma identidade. A identidade também, ela tem uma área chamada antropologia. O que é antropologia? A nossa identidade, ela é formada conforme os costumes da região aonde a gente mora. A sociedade é o jeito de pensar, é o jeito de falar. Agora, a antropologia fala do costume, comida, vestimenta, que indicam a nossa identidade. Se você for lá na Escócia, qual é a identidade do homem? É usar calça jeans? Não é. A identidade lá da Escócia, a antropologia deles, o costume, é o homem usar saia. Vai botar saia aqui para você ver. Porque não é costume daqui, por isso que você riu. Mas se é lá na Escócia, o homem andar de saia é a coisa mais natural. Se você for no Rio Grande do Sul, qual é o costume? Andar de bombacha. Se alguém entrar de bombacha aqui na igreja, você vai começar a dizer, está perdido isso aí. Está fora do lugar. Porque não é o costume daqui, não é a identidade daqui. A nossa identidade é uma roupa comum, mas tem regiões que a antropologia tem a sua marca. As pessoas usam a roupa da onde eles estão. Em relação à comida, é a mesma coisa. Vai lá no Japão, vai comer a comida que eles comem lá no Japão. Barata frita, cobra, cachorro vivo, lá aquelas larvas. É o jeito deles, é a comida deles. Eles não trocam aquilo por uma tábua que nós comemos aqui. Eles preferem mais o grilo frito do que um coraçãozinho assado. Olha você ver. É o costume, é a identidade que eles adquiriram lá por causa da antropologia, por causa dos costumes que ele tem. A antropologia também envolve o jeito de falar. Quer ver? Eu vou dizer o jeito que vou falar, que você vai identificar o lugar. Mas bate. Onde é que é? Oxente, o bichinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente identifica porque é uma identidade da pessoa. Só na pessoa se vestir, só na pessoa falar, só na pessoa andar, a gente já sabe onde é que ela é. Por causa da sua identidade. Então nós vemos aqui, tem mais outra aqui que eu falei também sobre, que ele falou lá, sobre medicina. A medicina legal, ela também gera a nossa identidade. Seja no vivo ou seja no morto. Porque a medicina estuda, ela sabe se é homem, se é mulher, ela sabe se tem doença, se não tem doença, se tem alguma marca no corpo ou não tem. Por exemplo, quando eu estava no quartel, primeiro dia que você entra, eles fazem um exame geral. Você fica assim, nu na frente deles, faz um exame geral. Para quê? Para procurar marcas que possam te identificar, caso aconteça algum sinistro, você morra, ou você seja queimado, alguma coisa. Então, qual foi a marca que eles acharam em mim? Uma cicatriz na mão direita. Se eu puder, eu esqueci, mas vou trazer minha certidão de reservista. Está lá, Marco Aurélio da Silva Silveira. Sinal, cicatriz na palma direita. Dentária. Quantas pessoas morrem queimadas e só descobrem isso por causa da arcada dentária? Então, a medicina também nos faz ter uma identidade. Filosofia, o modo de pensar,
e na parte do direito, na parte legal. Todos nós temos uma identidade. Quem aqui não tem CPF? Todo mundo tem CPF. Então isso gera a você uma identidade. E essa identidade nos divide em dois grupos, basicamente: pessoa física e pessoa jurídica. CPF ou CNPJ. É a nossa identidade conforme a lei do direito. E conforme aonde eu me enquadrar, eu terei os meus direitos e terei os meus deveres. A identidade nos leva a ter direitos, mas também nos leva a ter deveres. Amém? Estamos falando aqui primeiramente sobre identidade. Identidade normal, comum. A identidade nos leva a ter direitos e também a ter deveres. Temos que ter alguma coisa, mas também temos que fazer alguma coisa. E agora jogando isso para a identidade cristã. Falei até agora sobre identidade secular, identidade comum. Mas e a identidade cristã? A identidade cristã, nós temos que analisar tudo isso que eu falei, jogando na vida espiritual. E é aí que nós começamos a meditar. Identidade cristã. Primeira coisa que forma a identidade cristã é a história da pessoa. Para criarmos uma identidade cristã, nós temos que ter uma história com Cristo. Se eu não tiver uma história com Cristo, eu não terei uma identidade cristã. Porque Cristo é o centro do cristianismo. Cristo é o cabeça do cristianismo. Se eu quero ter uma identidade cristã, então eu tenho que ter uma história com Cristo. Eu tenho que saber quem é Jesus Cristo. Eu tenho que conhecer Jesus Cristo. Eu tenho que ter uma vida com Jesus Cristo. E quando eu tenho essa vida com Jesus Cristo, eu começo a criar em mim uma identidade cristã. Amém? Quem não tem vida com Cristo não pode dizer que tem uma identidade cristã. Só tem identidade cristã quem tem história com Cristo. A antropologia na identidade cristã. Antropologia, falamos de costumes, falamos de vestes, de roupa, bombacha, saia, comida. E na antropologia cristã, como eu posso ter uma identidade? Nas vestes. Não que o pastor vai começar a pregar agora costume, uso, não é isso. Mas nós sabemos que todo aquele que é cristão, ele tem que se vestir decentemente. A mulher, as jovens, que não conhecem a Cristo, usam aquelas sainhas que não dá para nada. Aquelas roupas que quase sai tudo para fora. A partir do momento que eu conheço a Cristo, eu tenho que agora andar e me vestir conforme Cristo, conforme a palavra, com decência. Claro, não vou usar, também não vou obrigar a usar aquela saia comprida, mas também não vou usar aquela roupinha colada, sensual, para chamar a atenção. Até ele enfatizou bem isso. As mulheres que têm na sua anatomia, silhuetas que chamam a atenção do homem. Acho que deu para entender. E muitas vezes a mulher ela mostra essas silhuetas de uma forma até abusiva, para que o homem olhe para ela, para chamar a atenção. Ele falou bem claro, ele disse, olha, quando a mulher faz isso, quando a mulher quer expor demais o seu corpo para mostrar para o homem, ela está dizendo assim, olha, isso aqui é o melhor que eu posso te oferecer. Não tem nada mais do que isso, meu corpo, para te oferecer. O resto é vazio. Só tem
Aí passa a mulher, mostrar o músculo, atraindo a mulher. Ô irmão, o homem está dizendo: olha, só tenho isso para te dar. Aqui não tem nada, aqui não só tem corpo para te dar. E a pessoa que escolhe a pessoa por isso, geralmente se dá mal. Caso e daqui 1 ano, 2 anos já se separa, porque viu que não tinha nada mais do que um corpo, do que uma matéria para oferecer. Então nós temos que criar uma identidade cristã, vestir decentemente. Porque se o homem te amar, ele vai te amar pelo que você é, não pelo que você tem de corpo, mas pelo que você é no coração, na cabeça, o que você fala, o que você sente. O homem vai amar a mulher por isso. A mulher vai amar o homem, não porque ele é alterofilista, porque é surfista, não. Ele vai amar o homem por causa do coração do homem, porque bateu o coração de um com o outro. E você, mas ninguém me gosta porque eu sou careca. Não, irmão, para todo chinelo tem pé, para toda roupa velha tem alguém que precisa. Todo mundo tem o seu par, mas nós temos que ter uma identidade cristã para achar o homem certo, a mulher certa e viver até que a morte os separe. Amém? Não é que eu quero falar, mas quando eu conheci a minha esposa, eu vi que ali era minha alma gêmea. Nós nos combinamos 100%. O que ela sentia, eu sentia. O que ela pensava, eu pensava. O que ela falava, eu falava. O que ela queria ir, eu queria ir. O que ela não queria fazer, eu não queria fazer. Fechou, colou, igual Super Bonder. Colou, não soltou mais. Não foi pelo corpo, não foi pela aparência, mas foi porque fechou eu e ela. Tanto que as pessoas olhavam para nós e diziam assim: olha, é tua irmã, é teu irmão. Vocês são tão parecidos, o jeito de vocês são igual. São irmãos. Não, no começo era só amigos, somos amigos. Ficamos ali um bom tempo como amigos, saindo todo dia junto como amigos, conversávamos, um abrir o coração para o outro. E dali foi nascendo, enfim, são 23 anos de casado. Parece que foi ontem, mas é assim, irmão. Não é porque eu tirei a camisa, disse: ó, ver ela. Aí botei aquela aguinha correndo, mas é que estava suando. Não, irmão. Ela não botava aquela sainha curtinha. Quando eu chegava perto, ela ainda fazia assim para mim. Não. É porque fechou. Mesmo não sendo evangélico, mesmo não conhecendo a Cristo, fechou. Ela era decente, ela usava roupa decente. Eu também era comum, era como sou hoje, não mudei nada. Mas fechou. Então não precisa ser apelativo, não precisa ser apelativa, não precisa se expor, não precisa usar vulgaridade, não precisa. Tenha uma identidade cristã e Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho. A minha esposa sempre fala, quando ela aconselha alguém, ela diz assim: olha, não precisa fazer, não. Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho. Apenas fique na posição. E é uma realidade, irmãos. Fica na posição certa e Deus vai colocar o homem certo, a mulher certa no teu caminho. Palavra para os jovens aí que estão solteiros: não apela, não seja apelativo, não se exponha, não se rebaixe. Não, vou ter que me expor, porque senão eu vou ficar para titia. Fica não. Vai orar, dobra o teu joelho. Deus coloca um homem no teu caminho, Deus coloca uma mulher no teu caminho. Não precisa apelar, não. Deus tem um homem já preparado e uma mulher já preparada para você, para cada um. Porque quando Deus criou, o que ele disse? Não é bom que o homem viva sozinho. Ele não fez a Eva para Adão? Aqui ele fez a Eva para Taberão, mas lá no princípio ele fez a Eva para Adão. É ou não é? Então para cada um Deus é porque o irmão Adão não está hoje ainda. Esse irmão Adão fez para Salete, né? Mas para cada um Deus fez o seu par. Então nós temos que ter o que? Identidade cristã. Ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem de Deus. Ter uma identidade, se vestir como filhos de Deus,
falar como filho de Deus. Quando a pessoa fala um monte de abobrinha, um monte de mentira, um monte de palavrão, a sua identidade já mostra que ela não é de Deus. Mas quando a pessoa tem uma palavra temperada, tem uma palavra abençoada, só não abre a boca, a pessoa pergunta: tu é evangélica, né? Tu é da igreja, porque tu fala diferente, tu olha diferente, tu te veste diferente, é a identidade da pessoa. Eu creio que todos aqui já passaram por isso. De alguém olhar para você e dizer: você nem fala nada, assim, olha, você é crente, né? Sou. Por quê? Você fala diferente, você age diferente, você olha diferente, você é diferente dos outros. Isso é a identidade cristã, é a antropologia, é eu me adaptando, é eu absorvendo tudo que está no meio aonde eu vivo. Amém? Qual a sua identidade cristã? Como você se denomina cristão? Existem vários tipos de nomes que as pessoas dão, mas o que você acha que você é? Você é um cristão? Você é um protestante? Martinho Lutero foi protestante, enfim, outros nomes foram protestantes. Por quê? Porque eles protestavam contra alguma coisa. Por isso o nome protestante. Por isso a identidade deles era protestante. Protestavam contra o pecado, protestavam contra a promiscuidade, contra a idolatria, contra o desejo da carne. Eles protestavam, eles não aceitavam. Então veio o nome protestante. E você se denomina isso? A tua identidade é protestante? Você tem protestado contra alguma coisa? Contra o pecado, contra a mentira, contra a indecência, contra o suborno? Você tem se levantado contra tudo que vem contra a palavra de Deus? Então a tua identidade é protestante. Então você pode bater no peito: eu sou protestante, porque eu não aceito o pecado, eu não aceito idolatria, eu não aceito a mentira, então eu sou protestante. Ou você se denomina evangélico. Eu sou evangélico. O que é evangélico? É aquele que vive conforme o evangelho. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama o teu próximo? Você não mente? Você não adultera? Você não rouba? Você honra o teu pai e a tua mãe? Então você é evangélico. Mas se você tem falhado em algumas áreas, então a tua identidade não é evangélica. Se você anda mentindo, então essa não é a tua identidade evangélica, porque você não vive o evangelho. O evangelho ensina a amar uns aos outros. Você tem amado teu irmão? Amar os que te amam, isso é fácil, até o mundo aí fora faz. Mas evangélico tem que amar aqueles que não nos amam. Aí já é meio difícil. Mas se eu digo que a minha identidade é ser evangélico, eu tenho que amar aqueles que não me amam. Eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Se eu quero ter uma identidade evangélica e dizer eu sou evangélico, eu tenho que viver o evangelho. Ou você diz: eu sou crente. Crente, a Bíblia diz que até o diabo que ele crê em Deus. Se você é crente, você tem que crer, acreditar que Deus é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que crer que existe um céu e existe um inferno. Você tem que crer que se você não crê na morte de Jesus, você vai para o inferno. Então você é crente. Se você não crê, eu não creio. Nem no batismo eu não creio. Acho bobagem. Então você não é crente. Eu não creio que existe inferno. Então você não é crente. Porque aquele que se diz crente, aquele que diz que a identidade dele é crente, ele tem que crer. A nossa igreja, até nós rimos lá, porque a nossa igreja, ela tem um credo. Você sabe o que é credo? Como
como ele diz lá, tem muita gente que diz assim, credo, cruz, credo. Quero nem ver isso aí. Outros dizem, o credo da igreja católica, as coisas daquelas orações. Não, a nossa igreja, ela tem um credo. Credo é aquilo que a nossa igreja crê. Aquilo que a nossa igreja prega e vive. E o nosso credo, eu até marquei aqui, a nossa declaração de fé é o nosso credo. Ela foi composta pela fundadora da igreja, pela Aimee. Ela firmou, ela fez a declaração de fé da nossa igreja. Qualquer um que entra para o ministério quadrangular, não digo membro, eu digo como obreiro, já como pregador da palavra, ele tem que ir diante do conselho e dizer: eu aceito o credo da igreja. Eu aceito a declaração de fé da minha igreja. Se eu não aceitar algum dos itens da declaração de fé, eu não estou apto a pregar o evangelho nesta igreja. Posso pregar em outra denominação, posso montar uma para mim, mas nessa igreja eu não posso pregar. Por quê? Porque eu não creio no que a igreja crê. Como é que eu vou pregar numa igreja que crê em salvação, se eu não creio em salvação? Como eu vou pregar numa igreja que crê em cura, se eu não creio na cura divina? Como eu vou pregar isso? Eu estarei sendo hipócrita, mentiroso? E existe muito isso hoje. Pessoas que batem nossas costas. Ai, que bênção! Você vai para o inferno, está num lugar que não tem salvação. Mas aí convida a gente para andar junto, convida a gente para pregar. Aí diz nas coisas, isso aí não tem salvação. Então, está errado. Se eu estou num lugar é porque eu creio. Se eu estou hoje aqui pregando a palavra na quadrangular, é porque um dia eu tive que estudar a declaração de fé e ver se eu aceitava essa declaração. Então eu vou ler aqui qual foi a declaração de fé que está no estatuto da nossa igreja. Primeiro, nós, a igreja do Evangelho Quadrangular, nós cremos na Escritura Sagrada. A gente crê que o que está aqui é a palavra de Deus. A gente crê na divindade eterna, na trindade, que Deus é um, mas é dividido em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na queda do homem. A igreja do Quadrangular crê que um dia Adão e Eva pecaram e saíram, foram destituídos do jardim do Éden. Nós também cremos no plano de redenção, que Jesus foi enviado à terra para salvar o homem. Cremos que a salvação é pela graça, não é por obras. A gente crê que não precisa carregar uma cruz todo dia para ser salvo. Basta crer que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e eu estou salvo. Cremos no arrependimento e na aceitação. E quando o homem se arrepende e aceita Cristo, ele tem uma vida transformada. Cremos no novo nascimento do homem, na vida cristã diária, no batismo e na Santa Ceia. Cremos no batismo com o Espírito Santo, a vida cheia do Espírito Santo, os dons e o fruto do Espírito Santo, na moderação que o Espírito Santo nos dá. Cremos na cura divina, cremos na segunda vinda de Jesus Cristo, cremos na relação para com a igreja, cremos que o governo civil, prefeito, presidente, todos passaram pela permissão de Deus, senão eles não estariam assumindo o cargo aonde eles estão. A igreja crê no juízo final, cremos no céu e cremos no inferno, cremos no evangelismo e cremos na obediência do dízimo e da oferta. Isso tudo é a declaração de fé da nossa igreja, é o credo da igreja. Se você não acredita, não crê, não concorda com alguma dessas coisas que eu falei, então você está no lugar errado. Porque tudo isso que eu falei deve estar no teu coração. Você tem que crer nisso também. Porque aí você vai estar junto com a identidade da igreja. Você vai viver junto com a identidade
identidade da igreja. Então agora, quando acontece de alguém não crer nisso que eu falei e está em nosso meio, acontece algo muito problemático. A pessoa entra em crise de identidade. Quem já ouviu esse termo? Crise de identidade. Pessoas que entram em crise de identidade, não sabem mais nem quem são. Não sabem se são crentes, se são evangélicos, não sabem se são da igreja, se são do mundo, não sabem se está salvo, se não está salvo. Então ela entra em crise de identidade. Até a pessoa que entra em crise de identidade, ou vamos voltar um pouquinho antes, as pessoas que não têm identidade própria, que são aqueles que vão conforme o barco vai caminhando, eles vão. Estou aqui porque estou. Por que você está na quadrangular? Estou lá porque estou. Sei lá, estou lá. Muitas vezes a gente pode perguntar para muitas pessoas: por que você vai na quadrangular? Sei lá. Porque eu gosto. Porque está por estar. Tanto faz estar aqui como está na Assembleia, como está na Deus e Amor, como está na Universal. Tanto faz. São pessoas que não têm uma identidade cristã formada. Até ele falou sobre muitos jovens, homens também, botam um cabelinho igual o do Neymar. Por quê? Porque essas pessoas não têm uma identidade própria. Então elas querem imitar alguém famoso para assumir a identidade daquela pessoa. E as mulheres que se vestem igual as mulheres famosas, por quê? Porque não tem uma identidade formada. Então ela quer imitar a identidade da pessoa. A identidade cristã é a mesma coisa. A pessoa quer imitar os outros, porque não tem uma identidade cristã formada. Quer falar que nem os outros, porque não tem uma identidade cristã formada. Em relação ao cumprimento da igreja, como é o cumprimento da nossa igreja? Paz seja convosco. É a identidade da nossa igreja. Está ali na declaração da igreja, a identidade da nossa igreja. Qual é a identidade da igreja Assembleia de Deus? A paz do Senhor, meu irmão. É a identidade deles. Mas tem pessoas que estão aqui e usam a salvação deles. Tem alguma coisa errada? Não é pecado. Mas você não está na identidade cristã da igreja que você está. Porque a nossa identidade é: paz seja convosco. Isso parece ser coisa insignificante, mas são coisas que muitas vezes abalam no interior da pessoa. Falta de identidade cristã. Até o pastor Mário de Oliveira, que é o nosso presidente nacional, ele sentiu no coração, Deus cobrou dele para fazer uma campanha de ensino em todo o Brasil, porque a identidade da igreja estava sendo trocada, corrompida, estava sumindo, estava trocando a identidade da igreja, a começar pela saudação. Ele contando que ele foi numa igreja lá do norte pregar. Quando ele chegou na igreja, o diácono lá na frente foi receber ele e disse: pastor Mário de Oliveira, a paz do Senhor Jesus Cristo, primo de João Batista, esteja convosco. Diz que o Mário de Oliveira, ele voltou 2 passos para trás, olhou para a placa. É quadrangular mesmo. Ele não acreditou. Pastor, a paz de Jesus Cristo, primo de João Batista, esteja contigo. Ele disse: espera aí, você quer quadrangular, é paz seja convosco. São detalhes que vão se perdendo e isso mancha a identidade da igreja. Então nós pertencemos a uma igreja, então nós temos que nos identificar com essa igreja. Nós temos que ter uma identidade cristã dessa igreja. Assumir. Quando eu tenho uma identidade meia, não totalmente formada, eu posso ter uma crise de identidade. A Bíblia nos fala aqui de um exemplo. O filho pródigo. Ele teve uma crise de identidade.
identidade de mundo. E foi para lá. Você acha que foi uma boa troca que ele fez? Trocou a sua identidade pela identidade que os outros estavam mostrando para ele. A Bíblia diz que ele foi, gastou tudo que tinha. Quando estava lá comendo com os porcos, humilhado, destruído, ele lembrou: hoje eu tenho uma identidade. Eu tinha uma identidade, eu era filho do dono da fazenda. E troquei aquela identidade. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o lugar abençoado que eu morava, e fui buscar outra identidade em outro lugar. Se arrependeu e voltou. E disse: eu quero essa identidade para a minha vida. A partir de hoje, eu volto a ser filho. Eu volto para minha casa e assumo a identidade que um dia eu quis largar. Mas a Bíblia também mostra outro exemplo de pessoas que guardaram a sua identidade cristã. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram, foram levados escravos de Jerusalém para a Babilônia, o rei quis mudar a identidade deles, trocando seus nomes e seus costumes. O que Daniel disse? Eu não irei mudar. Eu não vou comer e nem beber a comida do rei, porque é oferecida a deuses estranhos, e eu não quero mudar minha identidade. A minha identidade é filho de Deus, e eu só sirvo a um Deus. Ele permaneceu firme, ele não mudou a sua identidade. Então, irmão, nós vemos aqui a importância de você ter uma identidade cristã. O que a tua identidade tem dito aí fora? O que as pessoas têm enxergado na tua vida? Ela tem visto em você uma identidade cristã? A tua boca tem confirmado uma identidade cristã? Os teus gestos, as tuas atitudes, a tua vestimenta tem identificado você como um cristão, como um filho de Deus? Nessa noite o Espírito Santo, ele quer firmar a tua identidade. Ele quer mostrar para você que você é um cristão. Cristão é aquele que vive conforme Cristo. É aquele que imitou a Cristo. Por que Paulo e Barnabé foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia? Porque eles falavam como Cristo, faziam os milagres que Cristo fazia, eles faziam tudo conforme Cristo. Então, quando as pessoas olharam para eles, disseram: eles são cristãos, porque são igual a Cristo. Se a pessoa fosse olhar para você, o que ela diria? Irmão, o que ela diria para você? Você é igual a um político. Só promete, nunca cumpre. Você é igual a relógio quebrado. Está sempre atrasado na hora errada. Você é comparado a um comediante, só fala bobagem. As pessoas têm que olhar para você e dizer: você é um cristão. Porque você se veste como cristão, você fala como cristão, você age como cristão, e você exala perfume de cristão. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Qual é a sua identidade, irmãos? Qual a identidade que nós temos mostrado aí fora? Cada um de nós, irmãos. Você acha que tem como um gaúcho conversar no meio dos Catarina e não se manifestar como gaúcho? Ou pegar aí lá do norte, ele vir para cá e você não identificar ele como nordestino?
quê? Porque a identidade dele não tem como esconder. Não tem como. Ele vai agir como nordestino, ele vai falar como nordestino, ele vai sentir como nordestino. Você já viu no verão, esse verão nosso terrível? Os nordestinos, como é que eles andam aqui? Aquelas redes nas costas. Calor. E ele com aquelas redes, por quê? É a identidade deles, irmãos. O nosso verão aqui, para eles, é inverno. Lá é muito mais quente. Então eles andam com aquelas redes nas costas. E a gente sabe, é nordestino. Para aguentar isso aí, esse calorão todo, é a característica deles. Você olha para eles, você vê, é nordestino. Porque a fisionomia deles é peculiar. É ou não é? Estou falando bobagem? Se você passa por um de Florianópolis, você não vai saber que é de lá. Só pelo jeito dele falar. Não tem como ele esconder. Não tem como. Assim era a vida cristã. Só no você abrir a boca, as pessoas já vão saber se você é cristão ou não é. Se você leva a sério a tua vida com Deus ou se você não leva. Só o fato de você se vestir e caminhar, as pessoas não vão saber se você é cristão ou não. As mocinhas, só o fato de caminhar, algumas se rebolam toda. Aquela que é de Deus, anda certinho. As pessoas notam, irmão. As pessoas reconhecem através da sua identidade. Que identidade você tem mostrado de fora? Filha e filhos de Deus? Se não for essa, irmão, nessa noite o Espírito Santo quer forjar a tua identidade. Ele quer tirar o que não presta e acrescentar o que está faltando. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Paizinho amado e Deus querido, é noite de criarmos uma nova identidade. É noite de criarmos uma identidade cristã. Se somos protestantes, vamos começar a protestar. Protestar contra o pecado, protestar contra a mentira, contra o adultério, contra a fornicação, contra os pecados da carne. Se somos evangélicos, vamos viver o Evangelho, vamos crer na palavra de Deus, vamos anunciar as boas novas. Se somos crentes, vamos crer verdadeiramente. Se somos cristãos, vamos viver a imagem de Jesus Cristo. Irmão, fale com Deus agora e diga: Senhor, que identidade eu tenho tido diante de Ti? Irmão, seja sincero com Deus. Que identidade você tem mostrado diante de Deus? Que características você tem apresentado? Que perfume tem exalado de você? O de Cristo ou do mundo? Peça para Deus agora, diga: Deus, eu quero ser transformado. Deus, eu quero uma nova identidade. Preciso de uma nova identidade. Uma identidade cristã. Uma identidade saudável. Uma identidade que mostra que eu sou do Senhor. Que eu nasci de novo. Que eu morri para o mundo. Que estou aguardando a tua volta. Peça para Ele força e sabedoria para adquirir essa identidade cristã. Se você não tinha uma identidade, abrace essa a qual você está aqui hoje.
identidade de povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a identidade que o Senhor quer te dar nessa noite, a identidade de filho de Deus, a identidade de servo do Senhor Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, povo do Senhor. E nesse texto ele já dá algumas características dessa identidade. É um povo que se humilha, é um povo que ora, é um povo que chama pelo nome do Senhor, é um povo que se afasta do pecado, é um povo que se arrepende dos seus maus caminhos. Diga para ele: Deus, eu quero ser esse povo, eu quero ter essa identidade na minha vida, essa identidade cristã na minha vida. Jovem, você que está aqui hoje, guarda bem essa palavra que foi pregada hoje. Identidade cristã. Deus tem tudo de bom para entregar para você, mas você tem que ter essa identidade de filho e de filha de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém? Vamos nos preocupar com a nossa identidade, porque ela, como foi dito lá nos direitos, a ela nos cabe deveres e direitos. Você tem direito à salvação, você tem direito à cura, você tem direito à paz e alegria, mas você tem dever de fugir do pecado, dever de amar a Deus em primeiro lugar, dever de amar o teu próximo, de honrar tua mãe, honrar teu pai. Tem deveres e direitos. A identidade cristã tem também. Então, a partir de hoje, tome posse dos teus direitos e cumpra os teus deveres. Amém? Só assim você vai ser abençoado em nome de Jesus. Pode se assentar aplaudindo o nome de Jesus.